Como você chamaria uma fruta que tem cor de maçã, tem forma de maçã, cheiro de maçã, mas tem gosto de laranja? Esse é o paradoxo das adaptações de Castlevania feitas pela Powerhouse Studio, e essa contradição é ainda mais aparente nessa segunda temporada de Castlevania Noturno, ou em inglês, Castlevania Nocturne. E antes que os puristas dos jogos me condenem, ou que os fãs da animação achem que eu sou um purista, deixa eu explicar o que eu quero dizer. Primeiramente, Nocturne se propõe a acompanhar a história de Richter, o Belmont da vez, de Maria Renard, uma bruxa adolescente, e de Annette, o interesse romântico de Richter. Esses personagens aparecem nos jogos Castlevania Round of Blood, no remake Castlevania Dracula X Chronicles e em Symphony of the Night. Assim sendo, é a história base desses jogos que vai ser adaptada. E assim, pra ser justo, não é como se as narrativas desses jogos fossem super intricadas e complexas. Os três seguem a mesma fórmula de outros jogos de Castlevania. Drácula e seu castelo são trazidos para o plano mortal por alguma razão, e os protagonistas precisam ou impedir a ressurreição do vampiro, ou fazer com que ele volte ao mundo dos mortos. Nesse sentido, os escritores da série tiveram muita liberdade e espaço para preencher com arcos de personagem e outros elementos narrativos, e é justamente isso que eles acabam fazendo. Em Nocturne, a mãe de Richter é morta na frente dele pelo vampiro Aurochs, um boss de Symphony of the Night que é reimaginado como um vampiro mesoamericano, isso é, um vampiro que tem ascendência dos povos nativos da América Central. Esse evento da infância do Belmont faz com que ele crie uma espécie de bloqueio, um medo de lutar contra o Aurochs, que também acarreta no bloqueio dos poderes mágicos do Richter. O Richter então foi criado pela Terra, uma amiga de sua mãe, e a Terra por sua vez é a mãe de Maria Renard. Ambas, a Terra e a Maria, são oradoras, o que no universo da série significa que ambas são bruxas. A Annette, que na série é reimaginada como uma revolucionária que luta pela libertação dos povos escravizados da atual República Dominicana, surge na história uma vez que os senhores de escravos que controlam São Domingos são vampiros. Ou seja, o processo de libertação dos povos escravizados envolve também a eliminação dos lordes vampiros que povoam o Velho Mundo. É nesse sentido que, na primeira temporada, a Annette, o Richter e a Maria se unem para impedir os planos da Elizabeth Bathory. Essa que é uma referência tanto à antagonista de Castlevania Bloodlines, quanto a Isabel Bathory, a, entre aspas, condessa sangrenta da vida real. A primeira temporada de Nocturne é eficiente em apresentar as novas versões dos personagens de Round of Blood, apesar de sofrer das mesmas deficiências da série que a precedeu. Deficiências essas que já entram em detalhes quais são. A segunda temporada, então, tem como função inicial resolver as pontas soltas mais óbvias da primeira temporada. Ou seja, o destino da Terra após a mesma ter aceitado tornar-se vampira para evitar que a Maria fosse transformada, a reação de Emmanuel, o padre responsável pela província onde se passa a primeira temporada, após perceber que seu plano de usar as criaturas da noite para tomar o poder da Erzsebet deu errado, a reação da Erzsebet com a morte da Drota e as justificativas da narrativa para o retorno dessa personagem, entre outras coisas. Feito isso, a história direciona-se para as conclusões do arco da Erzsebet e da Drota, ou seja, como ambas as vampiras, tão poderosas e implacáveis na primeira temporada, conseguirão ser derrotadas. Assim como no primeiro, o segundo ano de Nocturne faz um ótimo trabalho em reimaginar personagens em um contexto onde vampiros e seres das trevas não são restritos à sua origem europeia, o que infelizmente acaba acontecendo em parte significativa de produções da cultura pop sobre vampiros. Nesse sentido, personagens como Annette, que aqui é uma bruxa ligada aos poderes de orixás e espíritos da cultura iorubá, e a Drota, que é uma sacerdotisa de Sekhmet, uma deusa egípcia da guerra e da cura, expandem a compreensão de vampirismo no universo de Castlevania como algo global e com origens multiculturais, o que é algo positivo, já que sinaliza as diferentes trocas culturais que estão envolvidas nas produções de mitos e contos. Ao mesmo tempo, entretanto, Nocturne assemelha-se a Castlevania somente na aparência, no quesito conteúdo, e isso no que diz respeito à construção de um universo e da mitologia própria desses personagens, Nocturne deixa muito a desejar. Mas como assim deixa a desejar na mitologia? Você não acabou de dizer que as novas origens de alguns personagens são pontos positivos? Então sim, as adições à história são, em grande parte, positivas. O que acontece é que parte de elementos que pressupõem-se como importantes e relevantes para a história e para os personagens não são devidamente explicados. Por exemplo, para além da questão visual, de permitir aos animadores criar cenas de ação dinâmicas, por que exatamente o Richter usa um chicote? Porque a família Belmont é tão central aos eventos de caça a vampiros, fato esse que é, inclusive,
reforçado na primeira temporada pela missão dada a Annette de encontrar um Belmont para impedir o fim do mundo ou algo do tipo. Todas essas informações são devidamente explicadas no jogo. Não é como se fossem coisas que dificilmente pudessem ser introduzidas em Nocturne ou na série anterior, de forma a justificar os motivos pelos quais os personagens fazem o que fazem. Como em Nocturne eu não sei o porquê de várias coisas ao redor de Richter, Just e Erzsebet, muito do impacto dramático se perde. Por exemplo, por que Erzsebet quer dominar o mundo? Por que Drota quer trazer Sekhmet de volta à vida? O que fez com que Just abrisse mão de chicote? E afinal, já que o chicote não tem nenhum valor especial, não é o Vampire Killer, por que o Just supostamente cedeu o chicote para a próxima geração de Belmont? Ao não explicar esses simples porquês, ou ao menos não tentar explorar as dimensões do que significa ser um Belmont para além do estereótipo de falar palavrão e ser idiotizado, Nocturne não aprofunda, ou melhor, não cria a mitologia necessária para diferenciar Castlevania de outras obras sobre vampiros. Uma adaptação deveria se preocupar em manter os elementos que tornam uma história o que ela é. No caso, Nocturne acaba sendo somente mais uma animação sobre caçadores de vampiros. Ela é ótima enquanto uma animação, mas é péssima como uma adaptação de um universo particular. Outro ponto que, também, chama minha atenção de forma generalizada em outras obras da Powerhouse Studio, e isso incluso o Sangue de Zeus, é o uso incessante do que eu chamo de a regra do cool. E cool aqui tanto no sentido em inglês quanto no sentido em português. A regra do cool define cenas de ação que, ao invés de seguirem as delimitações de poder e habilidades apresentadas ao decorrer da série, optam por montar a cena da forma mais legal possível ao invés da cena mais coesa possível. Pensem, por exemplo, na batalha entre a Erzsebet e o Richter que acontece no final da segunda temporada. Ao invés de usar o chicote, que em teoria é uma arma criada especificamente para destruir vampiros e criaturas, o Richter prefere usar socos contra a vampira, porque entre aspas é muito mais legal uma cena de um soco pegando fogo que joga o inimigo pro outro lado da rua do que usar um simples chicote. Esse tipo de diretriz, de prezar pelo momento mais legal e maneiro, uau, se repete ao decorrer da segunda temporada, de modo que faz com que os poderes dos personagens sejam pouco consistentes. Porque a Maria, por exemplo, invoca um dragão gigantesco. Beleza que é uma referência aos jogos, mas como exatamente os poderes dela funcionam? Ok, eles estão ligados com as emoções dela, mas qual a natureza das invocações? E por que só ela invoca se, em teoria, a invocação é um poder dos oradores em geral? O Richter não teve nenhum power-up desde a última batalha dele contra a Erzsebet no final da primeira temporada. Ainda assim, ele consegue vencer a vilã que está ainda mais poderosa do que da última vez. Ok, ele teve a ajuda do Just, da Maria e da Annette, mas percebam que como não conheço o mínimo de como os poderes funcionam, fica difícil entender exatamente como as batalhas funcionam também. As batalhas de Nocturne, que em sua grande maioria são bem coreografadas e animadas, não apresentam o mesmo nível de critério no que diz respeito à consistência do poder dos personagens. Assim, algumas vitórias dos protagonistas parecem forçadas, já que não é possível compreender exatamente as formas como o combate funcionou para que obtivéssemos o resultado que a gente vê. Mas para além de outros pontos fracos, como a própria vilã Erzsebet, que não é nem um pouco carismática e carece de uma motivação pessoal para sua sede de poder, motivação pessoal essa que ambos o Drácula e a Carmilla, os vilões da primeira temporada, têm, a segunda temporada é consistente na construção de alguns personagens, em especial o estreitamento dos laços entre a Annette, seus antepassados e os orixás, bem como a relação entre a Terra, a vampira e a Maria, e como a Maria vai lidar com a transformação da mãe dela. E esses são exemplos bons de arcos de personagens que, além de avançar a trama, conseguem propiciar momentos mais emocionais. Já o Richter parece um pouco deslocado. A sua grande questão, o medo que ele tinha do Aurochs, que o impedia de usar os seus poderes mágicos, foi algo que foi solucionado no final da temporada anterior. O que restou para o personagem então foi ser uma espécie de alívio cômico, devido à sua falta de experiência, seu descuido quando comparado à atitude mais séria e sóbria do Alucard e seu romance com a Annette. Também, para o personagem, tem-se uma repetição do plot. Preciso provar meu valor enquanto guerreiro. Arco esse que, em teoria, já tinha sido solucionado. Então Richter acaba sendo o personagem que menos brilha em comparação com os outros. Já o Alucard, assim como sinalizado pelo ator que lhe oferece a voz, faz uma participação especial. É bom ver o personagem, já que são dele algumas das melhores cenas de ação, mas saímos dessa segunda temporada sabendo quase nada de novo sobre ele. De forma geral, desconsiderando a dimensão de Nocturne como uma adaptação de uma história já pregressa, a segunda temporada da animação é acima da média no que diz respeito à qualidade gráfica, com personagens e cenários bem renderizados e finalizados,
fluidos e consistentes entre episódios, atmosféricos e que conseguem construir de forma verossímil o suficiente uma Europa moderna e fantástica, além também de oferecer arcos de personagem envolventes, na sua maior parte coesos e condizentes com o que se viu na primeira temporada. Nocturne, entretanto, falha a não se apropriar da mitologia de Castlevania para se diferenciar de outras obras sobre vampiros. É uma lástima, por exemplo, não termos citações a Vampire Killer e a importância da arma para o combate a monstros, ou citações até musicais a outros temas da franquia Castlevania. A série de jogos é conhecida, entre muitas coisas, pela sua trilha sonora icônica e facilmente reconhecível. É triste então perceber que os criadores só se utilizam do tema do Richter, que é o Divine Bloodlines, e ainda assim utilizam o mesmo arranjo utilizado na primeira temporada. Meu veredito pessoal sobre o segundo ano de Castlevania Nocturne é que a série é uma boa obra sobre vampiros, mas é uma péssima adaptação de um universo pré-existente.